Olá! Então, na aula passada eu apresentei o plano de ensino, né? Lá no plano de ensino nós podemos ver tudo esmiuçado que vai ser estudado durante o transcorrer da nossa disciplina, que tem como nome, né, Fundamentos de Anatomia, Fisiologia e Higiene Animal. Então aqui nós temos várias ciências, anatomia, fisiologia, higiene, e aí nós vamos ver parte a parte o que significa cada uma dessas ciências, como nós vamos integrá-las através do nosso estudo. Então, anatomia é o estudar as partes do corpo, ou seja, dividir esse corpo em partes, né? Analisar cada estrutura. Essa estrutura pode ser um osso, né? Diferentes ossos, podemos comparar ossos, pode ser um órgão específico, pode ser um sistema inteiro, né? E aí nós vamos comparar essas estruturas. Quais são os órgãos que fazem parte, por exemplo, do sistema respiratório? Então, nós vamos estudar nessa estrutura as partes corpóreas que desempenham uma função específica. E aí nós já vamos cair na fisiologia. Mas a anatomia, ela tem as suas diversas áreas, né? Então, a anatomia ela pode ser macroscópica, quando é o estudo daquilo que conseguimos ver a olho nu. Microscópica, então, essa microscopia, nós podemos estudar uma célula específica, como realizam as funções metabólicas, célula a célula, comparar um indivíduo com o outro. Quais são as diferenças de um humano e de uma ave, por exemplo? Então, nós conseguimos comparar, né, as suas características corporais de acordo com as diferenças, né, que são desencadeadas pelo modo de vida. Sistemática, né, estudar sistema a sistema, embriologia, como que se dá a fecundação, por exemplo, e todo o desenvolvimento de um embrião até a hora do nascimento. Quais as diferenças entre a formação de um feto humano de um feto animal? Né? Então, nós temos aí comparando essas diferenças e também como que acontece cada desenvolvimento. E junto com a anatomia aqui na nossa disciplina, nós teremos a fisiologia. E a fisiologia, ela estuda essas funções, a função, né, de uma célula no corpo, a função de um determinado órgão no corpo, a função de determinado tecido no corpo. E aí, através desses processos biofísicos e químicos, né, que o nosso corpo é um conjunto de reações, isso nós vemos lá na nossa disciplina de bioquímica, né, nós conseguimos desencadear as funções de metabolismo que vão deixar esse indivíduo vivo. Né? E essa fisiologia pode ser a fisiologia do sistema respiratório. Eu posso estudar qual que é a função de cada órgão desse sistema, mas também posso estudar uma parte específica desse sistema. Como ocorre a hematose, que são as trocas gasosas que ocorrem lá dentro do alvéolo pulmonar. Eu poderia, né, desencadear aí um estudo específico de determinada área. Como que funciona esse sistema gastrointestinal? Será que é igual o do bovino e o do caprino, por exemplo? Quais são as peculiaridades de cada um? Como é que são esses órgãos, né? Um suíno, por exemplo, como que é o sistema digestório dele e o sistema de um bovino se nós compararmos? Como que acontece o processo de digestão? Então, esse sistema digestório, por exemplo, é diferente para cada ser vivo, de acordo com a dieta que ele tem. Sistema cardiovascular, né? Aqui na nossa disciplina, nós vamos focar nos animais superiores, mas eu poderia, por exemplo, comparar com um peixe, que é um vertebrado. Como que é o coração desse peixe? Como que é o coração de um anfíbio, de um réptil? É diferente de um humano, por exemplo, né, que possui 4 cavidades. Então, nós podemos comparar com corações que não têm tantas cavidades como o nosso, que é um coração superior, né? Então, e aí onde entra a higiene? Aí, né? A questão da higiene vai fazer com que o corpo mantenha a homeostase, a higiene, entre outros fatores, né? O que é a homeostase? Homeostase é o equilíbrio do corpo, né? Se esse corpo estiver com suas funções fisiológicas acontecendo certinha, né? A anatomia desses órgãos estiver dentro da normalidade, né? Ou tiver alguma variação da normalidade que não afete o seu funcionamento. Então, ele vai se desenvolver de uma maneira, ele vai se desenvolver de outra. E a higiene, ela já entra nisso. Se esse animal estiver dentro de condições de higiene, essa normalidade não vai ser afetada, né? Agora, se a higiene desse animal for comprometida, pode desenvolver, né, uma oportunidade aí para patógenos atacarem esse animal, né, e fazer com que essa homeostase, que seria o equilíbrio no funcionamento do corpo desse animal, deixe de ser atingida, né, em alguma doença, por exemplo, ou a imunidade dele vai abaixar por algum determinado estresse, e esse animal vai acabar ficando doente por um manejo errado. Então, né, quando que se inicia uma vida? O início da vida ela acontece com o ato da fertilização, da fecundação.
de um ovócito secundário, né? Então, o que é isso? A fêmea está lá no seu período estral, né? E acontece a ovulação. Esse espermatozoide vai caminhar dentro do corpo dessa fêmea lá, até lá na tuba uterina, onde ele vai encontrar esse ovócito secundário. A partir dali, onde ocorre aquela fusão dos núcleos dessa célula de reprodução, vai formar um indivíduo chamado célula ovo ou zigoto, que é a primeira célula do corpo de um animal, que vai sofrer diversas clivagens, né? Vai sofrer diversas divisões e vai formar um embrião. Como é a gestação? Depende do animal que nós estamos falando. Às vezes vai ser um humano, por exemplo, 40 semanas aproximadamente. E aí cada animal vai apresentar sua característica reprodutiva diferente, né? Até o ciclo, um ciclo de reprodução de um animal, ele vai ter seus períodos diferentes. Então isso varia de espécie para espécie. E esses indivíduos, quando eles forem crescendo, né, as suas células vão se multiplicando e nós temos indivíduos aí com 100 trilhões de células, né? Então aqui, no caso, um humano. E essas células, elas apresentam diversas formas, porém a sua formação, né, formas que eu digo de desenho. Já agora, as estruturas que formam elas são basicamente o núcleo, o citoplasma e membrana plasmática, né, da maioria. E a membrana plasmática, então, ela tem a função de delimitar, né, regular a entrada e a saída de determinadas substâncias dentro dessa célula. No citoplasma, que serve como base e suporte para os componentes que são as organelas, né, que são pequenos órgãos, são estruturas organizadas que ficam ali dentro da célula para desenvolver o seu papel metabólico, né, porque a célula é um indivíduo vivo, né, e ela respira, ela reproduz, ela degrada uma determinada substância, né, então ela tem o seu metabolismo. E aí é dentro desse citoplasma que essas organelas que vão fazer esse metabolismo vão estar mergulhadas. E o núcleo é o centro de controle, onde fica abrigado o DNA, né, desse indivíduo, que é a mistura, né, de 50% do pai, 50% da mãe, que deu, né, essa união, formou esse núcleo com o DNA específico do indivíduo. E aí o que acontece, né? Esse corpo de um indivíduo aqui, como nessa figura abaixo, ele é formado, né, desde uma pequena célula. Essa célula é formada por nutrientes, né, por átomos que vão se juntando e dão origem a uma célula. Porém, a menor parte viva de um ser vivo, é uma célula. Existem, inclusive, seres vivos unicelulares que são formados apenas por uma célula, né? Mas aqui nós já estamos falando de animais maiores, aqui no caso dessa figurinha humano. Então, o que acontece? Essa célula forma, ela tem o seu metabolismo, ela desempenha suas funções bioquímicas, né? E vão desencadear aí uma função específica dentro de um tecido, ou seja, a junção de várias células vão formar um tecido específico. Ali está formando um tecido que está formando o estômago, né, que é um órgão específico lá do sistema digestório. E aqui é um estômago simples, que depois, quando nós conversarmos sobre o sistema digestório, nós vamos ver que existem estômagos diferentes. E aí, então, o que acontece? Qual que é a função, né, desse tecido lá dentro da parede desse estômago? Ele secreta algumas substâncias para digestão. E aí o estômago sozinho já compõe um sistema digestório, né? Não, então aquela união daquelas células que formaram um tecido específico, que juntaram-se com outros tecidos e formaram um órgão, né? Vão juntar-se aí com outros órgãos e formar um sistema específico. Aí no exemplo da figura, o sistema digestório. E esse sistema digestório vai juntar-se com outros sistemas que vão dar origem a um indivíduo específico, né? E esse indivíduo precisa que todos esses órgãos, todos esses sistemas que formam o corpo dele estejam integrados, né, para que ele consiga desenvolver todas as suas funções de maneira otimizada, maximizada. E aí é onde entra a nossa questão da produção, né? Se esse indivíduo tiver com déficit em algum desses órgãos, algum problema, ele não vai conseguir desencadear, pode apresentar a melhor genética do mundo, ele não vai conseguir desencadear as suas funções específicas e esse animal vai sofrer uma perca na produção, por exemplo, né? E esse indivíduo, o produtor, vai acabar tendo gastos. E aí, então, nós comentamos que a célula, que é a menor unidade viva, né, de um corpo, desempenha suas funções específicas. Então, como ela é a menor parte viva, ela tem o seu metabolismo. Então, nós temos as organelas mergulhadas aí nesse citoplasma, né? Estamos mostrando ali, então, no citoplasma é onde permitem, né, essas organelas ficarem ali, permitem que aconteçam reações químicas, né,
para que esse indivíduo consiga, né, essa célula consiga fazer o seu metabolismo. Então nós temos ali mitocôndrias, né, uma organela muito comentada até em outras disciplinas pela questão da respiração celular, ou ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido tricarboxílico, né, que apresentam aí diversos nomes, mas são a mesma coisa, para fornecer energia, ATP, para que essas células consigam desempenhar todas as suas atividades. Então, para que o indivíduo consiga fazer isso, né, então nós já temos aí uma ligação com outros sistemas, né? Para chegar nessa mitocôndria, nós precisamos de gases, nós precisamos de nutriente, então isso são outros sistemas, né, que vão conseguir captar aí do meio externo, através da alimentação e da respiração, para que esses nutrientes cheguem ali, para que esse gás chegue ali, para que esse processo, né, seja ativado e essa produção de energia aconteça. E aí nós temos o complexo Golgiense, que vai produzir, armazenar, distribuir algumas substâncias, né, o centríolo, que vai dividir, né, vai auxiliar na divisão celular dessa célula, né, porque as células elas morrem, elas são substituídas por outras células, né, então a célula ela tem o seu período de vida, ela precisa se dividir, imagina que esse indivíduo está em crescimento, por exemplo, fase de crescimento, embora essa questão de renascimento e morte de células aconteça durante toda a vida do indivíduo, né? Nós temos o núcleo, centro de comando da célula, onde vai ter o DNA, a membrana plasmática delimitando toda essa célula, diferente para a célula vegetal, né? Que na célula vegetal nós sabemos ainda que tem uma parede celular, né? Aqui nos animais não. E aí ela vai delimitar, né, célula a célula e impedir ou não, né, ou permitir a entrada de substâncias dentro dessa célula. Temos o retículo endoplasmático, que vai distribuir, né, vai fazer as distribuições de substâncias aqui dentro dessas células, ribossomos, produzindo proteínas, né, enzimas, lisossomos, realizar a digestão celular. Então, se tiver alguma organela com pequeno problema aqui dentro da célula, o lisossomo pode eliminar, ele pode realizar a digestão, né, para que a célula produza outra. Então, isso é um organismo vivo, bem complexo, uma célula, né, e ela consegue, então, fazer as suas funções metabólicas e realizar processos bioquímicos, muitos processos bioquímicos para que esse indivíduo consiga, né, ter a sua vida. E aí nós vimos que células, quando elas se juntam, elas formam tecidos. E nós temos diversos tipos de tecidos no corpo. Tecido epitelial, que são tecidos de revestimento, então vão revestir órgãos e produzir glândulas, né, formar glândulas. Então, na verdade, quando a gente fala de tecido epitelial, a gente imagina a pele, mas na verdade, esse tecido epitelial não tem só o objetivo de revestir, ele também forma glândulas, então as glândulas sebáceas, glândulas lacrimais, né, tem vários tipos de glândulas aí no nosso corpo formadas, então, por tecido epitelial. E aí nós temos um segundo tipo de tecido, que é o tecido conjuntivo, que vai sustentar e unir outros tecidos. Tecidos musculares, especializados em contração muscular. Então, essa contração ela acontece para quê? Ela pode acontecer para diversas coisas, né? Nós temos 3 tecidos musculares que nós já vamos comentar sobre eles. Pode ser para uma contração involuntária de um órgão, né? Por exemplo, eu ingerindo um alimento, esse alimento chega lá no estômago, vai acontecer peristaltismo. Até ele chegar lá no estômago já aconteceu, né? Movimentos involuntários do esôfago até do estômago para que esse alimento chegue lá no estômago, por exemplo, e a sua digestão, né, de proteína aconteça, comece a acontecer pelo menos, né? Outro tipo de tecido muscular, tecido estriado cardíaco. Então nós temos lá um tecido no coração, né, que desempenha suas contrações vigorosas, que vai fazer com que o sangue saia de dentro do coração, circule pelo corpo inteiro, ou saia de dentro do coração, vá para o pulmão para fazer as suas trocas gasosas. Outro tipo de tecido, tecido estriado esquelético, né? Então, tecido estriado esquelético é aquele músculo que fica colado lá no osso, que é aquele que, quando contrair, o indivíduo vai se locomover. É um tecido voluntário, né? Esse indivíduo manda um aviso ali para o tecido nervoso, né? Ou seja, a integração entre os tecidos aí, né? Manda uma informação que ele quer se locomover, vai acontecer aquela contração muscular, vai ter gasto energético e esse indivíduo vai conseguir fazer essa locomoção que ele desejou, né? E já o tecido nervoso é um tecido formado por neurônios, né? Células da glia, que depois nós vamos ver o que é. Esse tecido nervoso, né? Esses neurônios, eles vão fazer impulsos nervosos de uma parte a outra do corpo, com diversas funções específicas, por exemplo, proteção.
Vamos supor que esse indivíduo encoste em uma cerca elétrica, ou esse animal pise em um prego, alguma substância, algum pedaço de vidro, alguma coisa que estava lá no chão, né, da propriedade. Esse animal vai sentir dor. Né? Em fração de segundos, esse animal vai tirar, né, se ele se queimar, né, ele vai tirar aquela parte que está machucando do corpo, daquele local, né? Para quê? Para que ele não continue sentindo essa dor, para que ele não continue se ferindo, né? Isso é uma resposta do impulso nervoso automático. Em fração de segundos, você consegue tirar o braço, a perna, dependendo aí desse indivíduo, né, de um local para proteger. Imagina se esse indivíduo estivesse lá se queimando até ele tirar a sua perna de determinado lugar que está pensando. Se ele precisasse pensar nisso, né, o machucado seria muito maior. E também nós temos o sistema nervoso somático, que é aquele que vai desencadear funções conforme a vontade do indivíduo. E esse sistema nervoso autônomo ainda, ele vai se desenvolver, né, de diferentes maneiras, de acordo com o que esse indivíduo estiver vivendo. Né? Se esse animal estiver estressado por algum motivo, né, pode ser que esteja muito calor, por exemplo, dentro dessa propriedade, dentro desse local que esse animal está lá, vamos supor um estábulo, esse animal vai acabar tendo gasto energético, né, porque ele vai estar passando por um momento de estresse, para conseguir tentar manter o equilíbrio do seu corpo. Então, esse animal que estiver sempre sofrendo um estresse diário, isso vai acabar prejudicando, né, o seu corpo, vai ter um gasto energético muito grande, e esse animal a sua imunidade vai abaixando, por exemplo. Então, você acaba perdendo a produção desse animal, porque ele acaba tentando regular todas essas funções que estão fora da homeostase, fora do equilíbrio. E aí nós temos o exemplo dessas células, né, de tecido epitelial bem justapostas ali, né, e os seus núcleos ali coloridos em rosa escuro. E esse tecido epitelial, então, ele pode ser distribuído de maneiras diferentes. Ele pode ser simples, né, ou ele pode ser estratificado. E isso, eu coloquei essas figuras e todas essas explicações, né, isso aqui vai estar lá também no RA, depois eu vou comentar com vocês na aula. Cada tecido epitelial de diferentes tipos, ele vai recobrir diferentes partes do corpo. Por quê? Porque tem partes que vão sofrer maior deslocamento, por exemplo, a bexiga urinária. A bexiga urinária está lá bem pequenininha quando ela está vazia. Quando ela vai enchendo, ela vai ter uma determinada capacidade. Esse tecido que está recobrindo, ele precisa ter uma função de elasticidade, porque se ele fosse um epitélio simples, escamoso, né, o que aconteceria? Com placa simples, ele não iria conseguir dilatar, por exemplo, com um grande tamanho que a bexiga precisaria. Então, lá no simples, ele é composto por uma camada de célula só. E aí, então, se ele for simples, dividido em placas, ele vai recobrir vísceras, cavidades corporais, vasos sanguíneos. Eles podem apresentar-se de maneira cuboide, como acontece ali na figura, né? Ductos, passagens renais. Epitélio colunar, ele vai estar disposto como favo, que nós vimos anteriormente, né? E pseudoestratificado, na verdade, ele vai parecer que tem mais que uma coluna, mas só tem uma, dá a impressão que tenha várias camadas, mas não tem, né? Então, o trato respiratório superior, por exemplo, né, vai ter esse tipo de epitélio. E o estratificado, ele tem várias camadas, né? Então, aí, por exemplo, de transição, ali o de transição, que é o último transicional, né? Ele vai ter aí, então, revestir a bexiga, o ureter, partes sujeitas ao estiramento. Outras, por exemplo, né? Pavimentoso estratificado, espesso, resistente, né? Camadas que vão revestir parte do trato digestório até o estômago. Então, são partes que vão sofrer movimentos peristálticos, peristaltismo, né? Ou seja, a musculatura que vai estar ali ligada a esse tecido epitelial, que é um tecido de revestimento, né? Que vai revestir determinados órgãos. Vamos supor o esôfago, quando esse indivíduo engolir o alimento, vai ter que acontecer o movimento peristáltico, né? Daquele alimento para ele ser jogado lá dentro do estômago. Porém, quem vai revestir esse esôfago, né? É o tecido epitelial que vai precisar aí se estirar, né, se movimentar.
Como comentamos antes, né, o tecido epitelial, além de revestimento, ele também forma glândulas. Essas glândulas, as endócrinas e as exócrinas, né, as endócrinas nós vamos comentar, né, no sistema endócrino. Então, lá nesse sistema endócrino, nós vamos falar glândula a glândula, onde que ela atua, né, que hormônio que ela produz e aonde que esse hormônio vai atuar no corpo de determinado animal. Aqui eu coloquei um exemplo de glândula salivar, né? Então, nessa figura, nós temos a presença de glândulas salivares. Essas glândulas salivares, elas são ativadas por determinados fatores, tanto ambientais quanto internos. Por exemplo, se esse animal ingerir um alimento qualquer, estiver mastigando através da mastigação, esse animal vai precisar engolir, né, esse alimento. E esse alimento ele precisa ser emulsionado, ele precisa ser misturado. Então o que acontece? Esse animal vai produzir saliva, né, para que esse alimento seja então misturado e amassado e triturado com o auxílio dos dentes, da língua, misturado a um líquido. Esse líquido já tem uma função específica que nós vamos ver lá quando falarmos do sistema digestório, que é o início da digestão do carboidrato, né, do amido. Então tem uma enzima chamada amilase salivar aqui dentro dessa saliva, que vai já começar a pré-digerir o carboidrato, e esse carboidrato, então, né, essa saliva vai chegar e vai ficar agindo ali até esse alimento chegar no estômago. E aí, então, essas glândulas, né, elas têm a função de secreção, secretar, produzir alguma substância e excretar. Essa excreção, ela pode ser em ductos, né, para sair para fora do corpo, ou ela pode ser dentro do corpo, né, na corrente sanguínea, que ela vai chegar até uma célula-alvo. Então, por exemplo, vamos supor que a tireoide, né, quando ela vai produzir o seu T3, o seu T4, lá, que são hormônios produzidos pela tireoide, esse T3, esse T4 vai circular lá na corrente sanguínea para agir em órgãos específicos regulando o metabolismo desse animal, entre tantas outras glândulas que existem. Então, nós temos as glândulas endócrinas, né, que lançam essa substância no sangue, esses hormônios, e as exócrinas, que lançam essa substância por ducto, fora da corrente sanguínea, que é o caso, né, dessas glândulas que nós estamos comentando ali, as salivares. Por acaso, se nós começarmos a imaginar um determinado alimento que gostamos muito, nós já vamos começar a salivar, né, porque já temos uma resposta neurológica a uma memória que nós temos de algum alimento que nós gostamos, né? Então, isso é uma resposta do sistema nervoso autônomo, né, automático, que ele vai já preparar esse corpo para uma possível digestão. E aí, se esse controle hormonal tiver tudo certo, se esse sistema nervoso tiver tudo certo, esse animal não estiver passando por nenhuma necessidade, falta de água, falta de alimento, a temperatura muito alta, a temperatura muito baixa, né, tiver com uma instalação com boa qualidade, né, higiene, né, esse animal vai estar em homeostasia, né, homeostase, que é aquele equilíbrio que eu já comentei anteriormente, né, que é muito importante, porque o animal que não está nesse equilíbrio, ele vai sempre produzir hormônios, né, até hormônios de estresse, por exemplo, existem isso, né, quando o indivíduo está passando por um momento de estresse, ele produz, né, algum hormônio que vai acabar acarretando no gasto energético para que ele tente regular de alguma maneira, né, esse estresse que ele está sofrendo, para tentar manter a homeostasia, e vai acabar, né, o seu sistema imunológico decaindo e esse animal acabar sofrendo, né, algum problema aí, e alguma doença, ou perda de peso, e entre tantas outras características. Um segundo tipo de tecido, então, que nós podemos comentar, isso aqui são as divisões da fisiologia, né? Então, nós temos aí outros tipos de tecido, né? Então, nós temos tecido conjuntivo epitelial, ele vai revestir e também vai formar glândulas. Já o tecido conjuntivo, ele vai conectar outros tecidos, por exemplo, conectar um tecido epitelial a um tecido muscular, né? Então, ele vai dar forma, vai dar força, proteção, né? E aí nós temos diversos tipos de tecido conjuntivo: ósseo, cartilagem, adiposo, reticular, colagenoso, elástico, que vão estar distribuídas aí em partes específicas do corpo. Por exemplo, elástico é onde esse indivíduo vai precisar, né, dobrar muitas coisas, vai precisar esticar, então geralmente lá nos tendões, né. Colágeno com as suas fibras longas, né, o indivíduo vai acabar perdendo até essa proteína durante o passar dos anos, né, vai ficando com flacidez, entre outros.
Tecido muscular que nós comentamos, né, dos 3 tecidos, tecido estriado cardíaco, estriado esquelético, tecido liso, né, então apresentam as suas características microscópicas diferentes, né, então o tecido estriado esquelético é aquela carne, entre parênteses, né, aquela parte comestível do animal, é aquele músculo que a gente geralmente compra lá no mercado, né, que seria uma parte do membro, né? E aí esse tecido esquelético é aquele que vai estar lá colado nos ossos. E depois, quando nós comentarmos sobre esse tecido muscular, nós vamos ver que eles se juntam em grandes feixes para formar uma fáscia, que é um músculo inteiro mesmo. E aí esse tecido ele vai desencadear funções específicas, né, de contração muscular. E como ele vai estar colado lá no osso, esse músculo estriado esquelético funciona como fazendo uma reação específica de movimento, né, contração muscular, para gerar um movimento, e isso não é automático, né? É algo que o indivíduo tem que pensar para que seja realizado. Já o estriado cardíaco é aquele que vai fazer o batimento cardíaco, só existe lá no coração. É um movimento involuntário, é um movimento vigoroso, esse indivíduo não precisa pensar, e esse coração, para que esse coração bata, isso é automático, né? E ele vai bater, vai impulsionar o sangue para fora do coração, e esse sangue vai passar para os sistemas ou vai para o pulmão, né, para desempenhar as suas funções específicas, de levar nutrientes, né, de levar gases para todo esse corpo. O tecido esquelético liso, muscular liso, não é esquelético, é muscular. O muscular liso, ele não tem estrias visíveis, então quando você olha ele no microscópio, você não vê aquelas bandas, que a gente chama, né, e a contração dele é lenta e involuntária. Ele vai estar lá nos órgãos, né, e essas contrações vão acontecer sem que o indivíduo nem perceba. Então, por exemplo, vamos supor que esse indivíduo está passando por um estresse térmico com muito calor. O vaso sanguíneo vai dilatar, né? Então vai ficar mais aparente, né? Esses vasos sanguíneos vão dilatar para que eles fiquem mais rentes à superfície, né? E esse sangue circulando por ali consiga se resfriar. Né? Órgãos do sistema urinário, né? Então ele vai, quando esse músculo que tiver lá na bexiga, por exemplo, o músculo liso, né, vai se estirar aí a uma quantidade suficiente, vai mandar uma mensagem lá para o sistema muscular, esse sistema nervoso, quer dizer, e esse sistema nervoso vai mandar uma resposta de relaxamento de esfíncter, né, para que essa urina seja eliminada lá de dentro da bexiga. Entre tantas outras, né, órgãos que são aí compostos por tecidos lisos, né, que as contrações são involuntárias e acontecem sem que o indivíduo permita ou não, né, são involuntárias. Já o tecido nervoso, que é outro tipo de tecido, né, é formado por neurônios. Esse neurônio ele é formado por partes específicas, que é o corpo celular, né, que são os dendritos, e o axônio. O axônio é a porção final dali do corpo, né, onde aquele impulso nervoso já passou por toda a célula e vai ser repassada para a próxima célula. Então leva leva aquela função nervosa para o outro neurônio que ele vai estar interligado. Já os dendritos são a parte onde esse neurônio recebe a informação. Então, o dendrito de um neurônio está ligado com o axônio do outro. Né? Então, o dendrito é onde esse sinal elétrico entra. O corpo celular, que é aquela parte onde tem o núcleo ali bem no centro do corpo celular, o impulso nervoso vai ser interpretado ali dentro. Quando ele for interpretado, ele vai passar pelo axônio, né? Então toda aquela parte ali que tem a bainha de mielina, que é aquela substância verde, né? Ele vai passar então por todo esse neurônio e vai ser mandado para frente, né? Ali pelo terminal axônico. Então o indivíduo recebe, né, um estímulo nervoso, interpreta ali dentro do corpo celular e vai passar pelo axônio inteiro, né, sendo mandado para o neurônio na frente. E aí ali aquela parte tem bainha de mielina, essa bainha de mielina, né, é uma proteção desse axônio para que esse impulso elétrico não se perca. E aí outro foco que nós vimos ali da anatomia e da fisiologia, a embriologia, por exemplo, né, ela estuda desde o desenvolvimento perinatal, ou seja, desde que aconteceu a fecundação, né, a junção dos gametas, espermatozoide e óvulo, né, ou ovócito secundário, quando determinados animais, né, que nós estamos falando, como
um gado, por exemplo, né? Porque isso vai ser para animais específicos, né? Não imagine que isso aconteceria com um verme, por exemplo. Então, acontece essa junção dos gametas, né, com as suas células N, que nós vimos lá em genética, com metade do DNA, elas vão se juntar e formar uma célula 2N que vai formar um indivíduo. Né, esse zigoto, que é a primeira célula do corpo, vai sofrer mitoses, vai se dividindo para passar por diversas fases. Então, olha a quantidade, né, de focos que essa disciplina poderia tomar. Né? E aí essas células se dividindo, elas vão formar uma estrutura chamada mórula, que ela parece uma mora, e depois ela vai começar a passar pela fase de gastrulação. Então isso a gente já até comentou na zoologia geral, por exemplo, quem já fez, né, que são as partes onde vai se desenvolver o celoma, que aqui a gente nem vai comentar, né, sobre celoma, mas celoma é uma cavidade que ela serve para abrigar órgãos, né? Então, todo esse desenvolvimento perinatal, né, todo esse desenvolvimento do embrião vai acontecer de maneira diferente, né? Essas fases ele vai seguir, mas essas fases vão ser diferentes para determinados animais para dar formatos específicos para o corpo dele. Então vai formar a fase de blástula, gástrula, onde vai formar todo, né, o trato digestório, neurulação, que vai formar todo, né, esse sistema nervoso. E aí essas células elas vão se especializar, mas isso ainda ali bem no comecinho, né, naquela fase de mórula ali, blástula. Essas células elas vão se especializar. E o nosso corpo vai ser formado, o nosso, eu digo, porque nós estamos falando de mamíferos, né? Então, eles vão ser formados aí por 3 tipos de células. Mamíferos e entre outros, né? Temos ali triblásticos, que nós comentamos lá na zoologia, desde os plateumintos. Então, dos bem antigos até os mais modernos, aí eles já são triblásticos, que a gente comenta, ou seja, tem 3 tipos de folhetos embrionários. A endoderme, a ectoderme e a mesoderme, que vão se formar quando estiver acontecendo essa fase de blástula, né, e gástrula. Então, esses tecidos vão se diferenciar, que a gente chama. Então, tudo que estiver lá na endoderme, que era aquela parte bem interna desse desenvolvimento embrionário, vai formar pulmão, intestino, fígado, órgãos viscerais, alguns. Né? A ectoderme, que era aquela parte mais externa, vai formar a pele, seus derivados e o sistema nervoso, e a mesoderme, que é aquela parte mais interna, vai formar o celoma, que é aquela cavidade para abrigar órgãos, naqueles que tem. Então, esse celoma verdadeiro passou a existir lá nos moluscos ou nos anelídeos, né? Dependendo da ordem que nós fomos estudar. Desenvolvimento de músculos, rins, esqueletos e outros tecidos conjuntivos. Só que nós poderemos ter, né, aí dentro desse desenvolvimento, algumas alterações da normalidade. Se esse indivíduo for normal, entre aspas, né, ele vai ser aquele estatisticamente mais comum. Né, e aí vai ter essas mudanças, né? A estrutura do corpo vai desempenhar as suas funções de maneiras bem corretas. Porém, nós temos algumas variações anatômicas, né? Variações da normalidade. As variações da normalidade, ela não afeta, ela não compromete, né, a vida desse indivíduo. Então, ele vai conseguir desempenhar as suas funções específicas. Essas funções não vão ser comprometidas por essa alteração da normalidade, né, e não vai comprometer as funções. Agora, nós podemos ter variações de anomalia e de monstruosidade. Então, a anomalia vai acontecer alguma variação da normalidade e esse indivíduo vai permitir que esse indivíduo sobreviva, mas as suas funções de um órgão, por exemplo, vamos supor que esse indivíduo tenha nascido com 4 asas ao invés de 2, um frango. As suas funções, ele vai ter algum prejuízo funcional, né? Ele não vai conseguir, por exemplo, se fosse um passarinho, não vai conseguir voar, ou ele vai ter dificuldade no seu deslocamento, né? Então, essa anomalia, ela vai acabar afetando um pouco essa função, né? Porém, ainda permite que esse indivíduo sobreviva. Agora, se essa alteração da normalidade for uma monstruosidade, né, esse indivíduo não tem condições de vida, né? O que acontece ali naquela foto ali embaixo, que não dá nem para ter muita noção de que indivíduo seria esse, né? Parece até pela pata, parece um suíno, mas não dá para saber, né? Então acontecem essas monstruosidades. Por que isso acontece?
São várias questões, né? Às vezes pode ser no desenvolvimento embrionário algum componente que a mãe, quando estava gestando, entrou em contato, né? Às vezes pode ser alguma anomalia, acontece por algum problema genético, e às vezes, né, algo por uma mutação mesmo que acontece indivíduo a indivíduo. E aí, para nós estudarmos essa anatomia, nós temos a chamada posição anatômica, né? Essa posição anatômica para os humanos, para os animais, ela é diferente, né? Claro, porque né, temos o nosso formato do corpo diferente. Quando nós vamos avaliar um animal para saber se ele está com algum problema ou queremos descrever determinadas partes de um animal, esse animal tem que estar com os membros apoiados ao solo, né? A cabeça e o olhar dirigido para frente, o pescoço, né, formando esse ângulo aí de aproximadamente 145 graus com o seu dorso. Então essa é a posição anatômica. Em um concurso, qualquer inspeção animal que se for fazer, ele tem que estar apresentando essa posição anatômica. Então, para você conseguir desempenhar alguma coisa específica ou dizer determinada característica desse animal, sem que comprometa, né, o jeito com que ele vai estar ali parado, pode comprometer a sua visão para alguma determinada característica. E esse animal ele vai ser inspecionado, né? Essa inspeção pode ser através da visão, pode ser através da palpação, né? Quando nós estivermos procurando alguma doença, algum nódulo, por exemplo, né? Da percussão, né? Quando bate com as digitais, por exemplo, para estudar um determinado barulho. Então, vamos supor que tem algum acúmulo de gás ali na cavidade abdominal desse animal, batendo, né? Fazendo essa percussão com as digitais, você consegue, através da produção de sons, por exemplo, saber que esse animal está com certa quantidade de gases acumulada ali dentro da cavidade, que pode gerar uma torção, por exemplo, de estômago, né? Que é uma coisa grave se acontecer. Você pode auscultar, que a gente chama, que é ouvir os sons do coração, da respiração, né? Muito comum isso na medicina humana, a gente sempre passa por esse tipo de inspeção. Né? Dissecação, tirar órgão a órgão, verificar a especificidade de cada órgão, né? Através de imagens, exames de raio-x, exames de ecografia, por exemplo, para conseguir ver se esse animal vai estar gestante, né? Isso também daria para ver num exame de sangue, mas poderia nos ocupar para ver a quantidade de embriões, quantidade de fetos que esse animal está gestando, né? Entre outros. Presença de algum nódulo, por exemplo. E mensuração, né? Conseguimos medir as simetrias, né? Se nós temos megalias, se está acontecendo algum inchaço em alguma determinada região. Então, para isso é importante que esse animal esteja nesta posição anatômica. E aí nós temos nomenclaturas, né? Região da cabeça, pescoço, tronco, membros torácicos e membros pélvicos. Se nós estivéssemos falando de humanos, por exemplo, nós já comentaríamos de membros superiores e inferiores. Porém, aqui nós temos um animal, né, que tem um formato diferente. E a cauda. Então, as nomenclaturas que nós vamos utilizar, mais técnicas, né, elas falam de membros torácicos ou membros pélvicos. Embora nós estejamos aí, comumente nós comentamos de anterior e posterior, né? São os anteriores, os torácicos, membros pélvicos, os posteriores. E aí nós temos termos, às vezes a gente vai falar de região dorsal, né? Então a gente sabe que é mais a parte das costas, entre aspas, caudal, mais próxima à cauda, né? Cranial, mais próxima à cabeça, né? Palmar e plantar. Palmar nós vamos estar comentando sobre o que seriam as mãos, né? Plantar, nós vamos estar falando o que seria os pés, né? Então vai depender aí da onde que nós vamos estar falando, de que membro que nós estamos falando, se isso está mais superficial, se isso está mais profundo, né? Na cabeça desse animal nós vamos comentar sobre rostral ou caudal, se estiver mais perto do focinho, por exemplo, da narina, né? A gente vai dizer que está mais rostral, né? Ou caudal, mais para afastado então da região da narina. E aí nós temos os planos direcionais, né? Onde aqueles animais, por exemplo, o plano mediano, nós cortamos esse animal no meio e aí nós temos dois lados, né? Então, que são os planos laterais. E aí, então, nós temos esses diversos planos que, dividindo esse animal, nós conseguimos saber, por exemplo, né, um plano transversal. Cortamos esse animal aí ao meio. Nós temos região caudal, região cranial, né? E proximal, distal, aí vai depender
né, da onde que a gente vai estar comparando, né? Então, o proximal, por exemplo, vai estar mais próximo do tronco, distal vai estar mais longe do tronco, se nós estivermos observando uma perna, por exemplo, né? O que vai estar mais lateral, o que vai estar mais lateralizado, o que vai estar mais medial. Então, nós temos diversos planos direcionais que nós podemos cortar, né, linhas imaginárias aí no caso, esse animal, para conseguirmos explicar determinadas coisas. Às vezes vai chegar um laudo na propriedade e você não está vendo esse animal. Então vai estar escrito lá, né, na região na cabeça do animal, região rostral é mais ventral. Eu sei que está perto ali, mais próximo da narina, né, mas como está ventral, está na parte de baixo da cabeça desse indivíduo. Então, esses termos, a gente consegue, com esses planos direcionais, ler um laudo, por exemplo, sem estar enxergando o animal e saber do que aquele laudo está falando. Que parte do corpo do animal que aquele laudo está querendo me descrever. Então, né, nós temos aí diversos planos e lembrando, né, que a posição anatômica está acontecendo aqui. Ó, anteriormente, nós comentamos que ele tem que estar com os 4 membros apoiados ao solo, né, a cabeça, né, tem que estar dirigido para frente. Então, é o que está mostrando aqui nessa figura. Para ser avaliado com maior facilidade, esse animal precisa estar nessa posição. Imagina que eu quero falar da região rostral ali das narinas, e esse animal está com a cabeça virada para trás, por exemplo, mostrando, né, tá lá, sei lá, lambendo a região posterior lá do corpo. E aí, então, nós temos esses planos, né? Planos paralelos ao mediano. Mediano, quando nós cortamos ao meio, mais lateralizados, nós temos os planos sagital, né? Transverso, então, que vai formar aquele ângulo reto com o plano mediano. Então, nós temos planos aí mais lateralizados. E aí, nós temos planos horizontais, por exemplo, né? Plano mediano, transverso. Nós temos vários planos que aqui estão descritos, né, para a gente conseguir avaliar esse animal, então. E nós temos o corpo também dividido em diversas cavidades. E essas cavidades, elas podem ser divididas de maneiras diferentes. Então, às vezes a gente vai ver que em algumas partes ou algumas figuras existem outras cavidades ainda. E às vezes nós vamos ver que existem menos. Às vezes, se você for falar no corpo de um animal, às vezes ele está dividido em cabeça, tronco e membros. Mas esses membros, eles vão ser aí o anterior, posterior ou torácicos, né, e esqueci o nome do outro, mas vai depender, então, desses membros, né, essa nomenclatura vai estar dividida de maneira diferente. Então, às vezes pode estar cabeça, tronco e membros, sem especificar que membros específicos, né, se é o anterior, se é o posterior. Cavidade craniana, né, cavidade espinhal, então nós temos aquela cavidade onde vai estar abrigado todo o sistema nervoso central, né? Então, no crânio, na espinha e no dorso. Então, vai passar toda aquela linha onde existe o sistema nervoso central. Cavidade torácica, né? Cavidade abdominal. Às vezes, está dividido em tórax, tronco, né? Às vezes, o tronco, por exemplo, é aquela parte que vai abranger essas duas cavidades, né? Torácica e abdominal. Mas como que eu sei até onde que vai a torácica e a abdominal? O músculo diafragma, que é um músculo que existe nos mamíferos, né, vai estar dividindo essas duas cavidades. E aí essa cavidade, então, vai apresentar, né, diferentes locais. Ali, por exemplo, não está escrito cavidade pélvica, mas ela existe, né, e está ali dentro da cavidade abdominal. Aí vai depender se esse indivíduo quer ir cada vez diminuindo, né, essas cavidades para chegar a um local específico, ou se ele quer comentar, por exemplo, no tórax como um todo, né? Então ele vai falar ali cavidade torácica. Ou se ele pegar todo esse indivíduo ainda, ele pode falar, né, que essa cavidade é o tronco, é uma cavidade como inteira. Então vai estar descrito lá naquele laudo de acordo com a parte, né, que aquele veterinário ou com o indivíduo que avaliou esse animal vai esmiuçar mais ou vai deixar, né, mais macro. E aí, então, né, nós temos as suas diversas cavidades, torácica, abdominal, pélvica, dorsal, né? E ali na figura, então, nós temos ainda esmiuçado muito mais. E aí, então, né, aqui. Então, de noite, nós conversamos lá no Google Meet. Estou disponibilizando essa aula para que vocês vejam antes, ou se vocês quiserem ver depois em alguma revisão,
para a prova. E durante quando nós conversarmos, alguma possível dúvida que vocês tiverem, vamos esclarecer. Então, até lá!